Olá, voltamos então com o segundo bloco do programa Livros e Ideias de hoje, discutindo aí a crise carcerária do Brasil. A gente terminou o último bloco falando sobre essa campanha de ódio que se espalha, especialmente nas redes sociais, onde qualquer pessoa que tente se posicionar aparentemente contra a chacina de presos e tudo mais é visto como defensor de bandido, defensor de vagabundo, enfim, né? Essa retórica de ódio aí que a gente conhece bem. Como é que vocês enxergam isso, delegado? Como é que você vê isso? Trabalhando com criminosos, enfim. Bom, é difícil, tendo uma ferramenta muitas vezes tão falha quanto a prisão para o objeto que se propõe, que é a redução de índice de criminalidade, você dar à população aquilo que ela quer, que é a segurança pública. E dentro dessa dificuldade, dentro desse anseio da população por segurança pública, somados aos nossos índices crescentes de insegurança no Brasil como um todo, apesar de vivermos em Diamantina, que é uma cidade em que os índices ainda são muito baixos comparados com o restante do Brasil, nós temos aí uma dificuldade em trazer compreensão por parte da população acerca de como o sistema penal brasileiro ele foi montado, foi traçado e de que nem sempre aquilo vai gerar o resultado pretendido. Então, nós encaramos, eu vejo com muita preocupação esse discurso de ódio, a maneira como isso tem crescido no Brasil, essas teorias de bandido bom e bandido morto, de pregar a violência contra o criminoso, porque a minha linha de pensamento é que quando você mata um criminoso, o homicida passa a ser você. A menos que você pratique aquilo numa situação de legítima defesa clara, o criminoso passa a ser você. Então, eu acho que nós temos que pensar mais no resultado final. Eu sou extremamente pragmático nesse sentido. E sendo pragmático, eu costumo defender aqueles métodos que ressocializam a pessoa. Então, aqui em Diamantina nós ainda não temos um projeto muito incipiente, mas nós vemos que hoje em Minas Gerais os melhores resultados da ressocialização vêm das APACs. As APACs, elas são centros de punição em que o regime é muito mais aberto do que nos outros, não utilizando o regime aberto no sentido técnico do termo. Ela tem um sistema de vigilância muito menor, ela tem uma integração com a sociedade muito maior, o preso realiza trabalhos desde que entra lá, ele tem mais acesso à qualificação e ele reintegra-se à sociedade à medida que está cumprindo a pena. Utilizando os dados que são fornecidos pelo site do Tribunal de Justiça, nós percebemos que a APAC hoje tem cerca de 70% de índice de ressocialização, enquanto o presídio normal, o encarceramento normal, chega no máximo a 15%. Os outros 85% das pessoas que são presas voltam a reincidir na criminalidade. Delegado, então, desculpe te interromper, mas eu acho interessante pontuar para a nossa audiência que esses presos, no caso, não são tratados todos iguais, por exemplo. Presos por crimes hediondos, não... Eles podem também ser submetidos ao método APAC. Não há restrição alguma para isso. Eles são escolhidos de acordo com alguns critérios. Mas não há nada que vede que um preso, que um detento que tenha cometido um crime hediondo vá para um sistema APAC. Interessante você colocar esse novo método, porque para boa parte das pessoas só existem dois métodos para se lidar com o bandido. Ou você mata ou você adota, né? Pelo menos é o discurso popular, né? Ou você mata o bandido ou você leva ele para sua casa. Então existem outros métodos então para se lidar com a criminalidade. Eu acho que o grande e maior método que nós percebemos aí é reintegrar a pessoa de uma maneira produtiva à sociedade. Porque o anseio de todos, seja o criminoso hoje ou alguém antes de delinquir, é sempre o mesmo, é ter uma qualidade de vida boa. A pessoa não é um delinquente simplesmente por uma maldade inerente a ela. Se acreditarmos nisso aí, nós vamos voltar a uma técnica lombrosiana de traçar o destino da pessoa com base em características pessoais dela. Ela é um produto do que ela é geneticamente e do meio. E tratando-se dessa maneira, o que nós temos para corrigir é o meio. Nós temos que pegar essa pessoa e torná-la alguém produtiva para a sociedade nos moldes que a sociedade quer.
A maneira de fazer isso é dando a essa pessoa acesso à educação, dando a essa pessoa emprego, dando a essa pessoa uma renda, para que com tudo isso aí ela consiga integrar-se na sociedade sem desviar do caminho que a sociedade pensa como sendo aquele mínimo que a pessoa deve cumprir para que seja interessante a convivência coletiva. Camila, e não te parece estranho que as pessoas, assim chamadas pessoas de bem, estejam comemorando outras pessoas sendo decapitadas e queimadas vivas, enfim? Não é um paradoxo isso aí? Muito estranho. Eu acho que me remota à Idade Média, que as punições eram feitas em praça pública e os que cometiam crimes e às vezes não cometeram realmente os crimes e foram julgados, apedrejados. E isso, a sociedade conjuntamente comete um crime que é de excluir essa pessoa da sociedade. Eu bato na tecla e insisto, realmente a gente tem que prevenir o criminoso. O criminoso é aquela pessoa que não tem condições de ter uma vida digna. Então ela parte para ela conseguir ter a dignidade na vida dela através do roubo, do furto, e vai aumentando seus crimes. A maioria dos criminosos agem dessa maneira e pensam assim. Se a gente vê aí entrevistas com pessoas que foram presas no Carandiru e que lá teve um trabalho social, que eles foram reinseridos na sociedade aos poucos, a gente vê que realmente tem condições desse preso se ressocializar. Nós temos que pensar que as penas elas têm um prazo de duração. E no Brasil não tem pena de morte. E nem vai ter, é uma cláusula pétrea e isso não vai ser modificado. Como a pena ela tem um prazo de duração, essa pessoa ela vai retornar à sociedade. Se você a tratou pior do que você trataria a um animal, você acha que essa pessoa ela vai ter orgulho de si mesma, ela vai querer se tornar uma pessoa melhor? Ou ela vai querer voltar na sociedade cometendo um crime às vezes pior do que aquele que ele entrou? Eu acho e é o que geralmente acontece. E nessa linha, eu acho interessante a gente desfazer um senso comum que vigora aí, é de que todos os presos estão lá porque cometeram crimes terríveis, crimes contra a vida, enfim, crimes hediondos, isso tudo. E não são. Quando você avalia as estatísticas da maioria dos presos, né? Então você percebe que a maior parte deles estão ali por crimes, às vezes contra o patrimônio, crimes relacionados ao tráfico, mas não necessariamente com mortes e crimes bárbaros, né? Os criminosos responsáveis por crimes bárbaros são estatisticamente muito inferiores aos demais, né? Na própria chacina lá em Manaus, a quase metade dos presos que morreram eram criminosos de baixa periculosidade, envolvidos em crimes pequenos, vamos chamar assim. Uma das lutas do método APAC, que eu também sou a favor, é essa. Porque no sistema tradicional, no sistema punitivo tradicional, vigora muito mais um código do preso do que o nosso próprio código das leis que deveriam vigir no país. Então, aqueles presos que estão lá unidos, eles coagem os outros presos que são menos potencialmente perigosos e fazem com que esses presos os obedeçam. O método APAC, ele vem e separa as pessoas que são presas no regime aberto, semiaberto e fechado, de acordo com a periculosidade e com o progresso deles dentro desse presídio. Então, eles começam, quando eles estão no regime fechado, fazendo trabalhos artesanais para que eles se valorizem e eles se descubram quais que são o que eles têm de condições, o que eles têm afinidade para fazer. E aí eles vão se descobrindo o que eu posso fazer para ganhar dinheiro. Então começa a fazer um trabalho artesanal, faz um tapete que seja e vende esse tapete e vê que através de um dom que ele desenvolve, ele pode ganhar dinheiro. Depois ele migra para o semiaberto através do trabalho, sendo reconhecido, e ele vai fazer outro tipo de trabalho, ele vai se profissionalizar. Alguns dos presos que estão ali no regime semiaberto já começam a agir como voluntários dentro do próprio presídio APAC. Então eles ajudam na vigilância, na limpeza do presídio e também começam a se profissionalizar, estudam. Depois eles, tendo se profissionalizado no regime aberto, que é aquele que eles já podem sair, eles começam a trabalhar dentro da própria sociedade.
E isso geralmente tem que ser vinculado a outras coisas, não só o trabalho importante no método APAC. São outras coisas que nós temos como bases para a nossa vida, qualquer ser humano tem, que é a religião, a família. Isso também são coisas importantes que o método APAC vem trabalhando. Então ela trabalha a religiosidade, não impõe uma religião para o preso, mas ele trabalha a sua fé, a sua crença. A família é trazida para dentro do presídio para ajudar a recuperar essa pessoa, e também se recupera a família do preso, porque ela também teve as mesmas condições de vida. Então isso tudo faz com a diferença no método APAC. E a alternativa que a gente tem hoje disseminada no Brasil são verdadeiras universidades do crime, né? O presídio o tradicional que a gente conhece, até pela forma como você falou, os presos são coagidos, os presos de baixa periculosidade são coagidos pelos outros criminosos, inclusive em troca de proteção, né? A gente sabe que dentro dos presídios, né, a vida dos presos, de qualquer preso, está constantemente ameaçada, e aí mesmo presos que não estão diretamente relacionados a uma facção, acaba se juntando a alguma para garantir a própria vida, né? Acaba a sua própria proteção. E aí quando sair de dentro da cadeia já vai ter um compromisso com aquela organização criminosa. Eu acho que é interessante a gente dizer que o próprio Estado não cumpre a sua parte no ponto de vista do preso do regime fechado. Raramente se vê cumprida a LEP, a Lei de Execuções Penais, naquilo que visa garantir a dignidade da pessoa encarcerada. E eu não digo isso aqui acreditando que a pessoa encarcerada deva viver num hotel, numa colônia de luxo. Eu digo simplesmente que ela deveria ter acesso a uma dignidade básica e acesso a uma maneira de reconstruir a sua vida para quando saísse dali. Se a lei de execuções penais fosse cumprida, da mesma forma como tentam exigir que o ECA seja cumprido nos casos de centros socioeducativos, nós veríamos que os próprios presídios teriam um índice de ressocialização muito maior do que tem hoje. Isso é perceptível porque quando você compara o índice de ressocialização, o índice de reincidência dos menores de idade que são submetidos às medidas socioeducativas nos centros próprios, apropriados para aquilo, que tem acesso à educação, tem acesso ao esporte, você vê que os índices deles também são muito maiores que os dos presídios. É mais uma razão também para eu ser contra a redução da maioridade penal. Porque eu não vejo como solução pegar esses menores de idade entre 16 e 18 anos ou num segundo patamar aí, porque o que eu antevejo é que o que vai acontecer é a cooptação cada vez mais precoce das pessoas para o crime, a redução dessa idade aí a longo prazo. Eu não vejo como solução jogar essas pessoas no método que não funciona. Eu vejo como solução você pegar um método mais funcional e passar para essas outras pessoas. Beleza. Pessoal, a gente continua discutindo isso e eu gostaria de trazer aqui ao debate também a questão da privatização dos presídios, né? Mas então para o terceiro bloco do nosso programa, beleza? Até mais!